Você é um cristão comprometido com a palavra de Deus? Por que nós, como cristãos, precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus? Vamos falar sobre esse tema hoje na nossa EBD comentada online. Daqui a pouquinho eu volto para tratarmos deste assunto. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje estaremos tratando do tema comprometidos com a palavra de Deus. Nós, como cristãos, precisamos ser comprometidos com a palavra de Deus. Vamos prosseguir aí com a nossa lição, mas em primeiro lugar, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te pedir mais uma vez que o Senhor possa iluminar a minha mente para ensinar a Tua palavra nesse momento e ao mesmo tempo, Senhor querido, iluminar a mente daqueles que estão assistindo para que possam aprender. Nós cremos no Teu poder e somente através do Teu ensino, através da ação do Teu Espírito, vamos poder aprender algo para a nossa edificação em nome de Jesus. Pois bem, vamos passar ao nosso textuário. Textuário dessa lição de hoje, lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus, está em Lucas 11, 28, que diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar aqui tem a ver com praticar. Prosseguindo aqui, verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva-se da sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que pela Bíblia ter sido inspirada pelo próprio Deus, ela é um livro com autoridade e é um livro infalível. Leitura bíblica em classe está na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2, versículos 14 a 19, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segundo Timóteo 2, 14 a 19 diz: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Paulo está admoestando, ensinando a Timóteo que ele não alimente contendas de palavras como faziam os falsos mestres. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Essa ressurreição aqui não é a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição no sentido de termos um corpo glorificado. Eles disseram, naquele tempo, que ela já tinha acontecido. Isso é uma heresia, não é verdade? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ou seja, se eles estavam ali ensinando heresias, eles, na verdade, não estavam servindo a Deus da forma que deveriam estar fazendo. Então, se eles queriam servir a Cristo, não poderiam estar ensinando heresias. E uma coisa interessante é que o apóstolo Paulo denuncia as heresias, porque já que eles estavam ensinando coisas erradas, o povo da época, Timóteo, precisava saber quem eles eram para poder proteger a igreja do Senhor contra os ensinos maléficos deles. Por isso, isso não é falar mal da pessoa, é apenas advertir o povo de Deus que o ensino que aquela pessoa está passando não é um ensino bíblico. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Aqui está falando da própria Escritura. Eles não escreveram, eles não falaram aquilo que era do seu próprio coração, mas sim aquilo que o Senhor ordenou. Objetivo geral desta lição: demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Esse é o objetivo, demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Prosseguindo aqui, objetivos específicos: afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então, 3 coisas vão ser abordadas nessa lição. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, o zelo que nós devemos ter pela boa doutrina. E terceiro, os cuidados que devemos ter com os modismos. Introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, o que ele está dizendo aqui logo na introdução? Ele está dizendo o seguinte, que nós, como pentecostais, nós vamos demonstrar como é feita a nossa interpretação. Então, a nossa regra de interpretação, ela se baseia na parte gramatical, no contexto histórico e literário. Que tipo de livro está sendo analisado? É um livro histórico? É um livro poético? É uma epístola? É um livro apocalíptico, no caso, né? É um escrito apocalíptico? O que nós estamos estudando? O que nós estamos falando? Então, eles vão falar sobre quais regras eles usam para poder entender a palavra de Deus. O tema da lição diz: comprometidos com a palavra de Deus. Comprometimento significa obrigar-se por compromisso, empenhar-se, envolver-se numa responsabilidade. Isso quer dizer que temos que ter compromisso, empenho e responsabilidade em ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras se propôs a conhecer, depois praticar e depois ensinar a palavra de Deus. Algumas traduções falam de uma forma diferente, né? Buscar, praticar e ensinar. Mas esse buscar é entender, conhecer. Então, nós precisamos ter o compromisso em ler, estudar, meditar, analisar aquilo em respeito à nossa vida e, por fim, praticar a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem aplica aos nossos corações a palavra de Deus. Porque uma pessoa não cristã, ela pode até estudar a palavra de Deus. Ela pode até, de certa forma, compreender o que está escrito ali. Mas ela não vai praticar aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode aplicar no coração dela aquilo para ela praticar, porque ela ainda não recebeu um novo nascimento. Ela não tem uma nova natureza. A natureza dela é a velha natureza. E essa não é inclinada a obedecer e entender as coisas de Deus. Então ela pode até, de certa forma, compreender, mas ela não vai ir para a parte da prática. Então não vai haver transformação na vida dela, porque ela não teve ainda um novo nascimento. Autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, né? Sola scriptura. Somente as escrituras. Um dos 5 pilares da reforma protestante, né? Tem a parte da graça, tem a parte de só dar glórias a Deus, e aqui tem a parte somente as escrituras. Sola scriptura. Cada um dos 5 sola representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado do sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela, só por meio dela, que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução Novo Mundo, que é uma tradução diferente, ela não é uma tradução fiel, e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormons.
e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós, cristãos, só temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. As pessoas vão escrever livro, mas os livros precisam se basear na Bíblia. Não é os livros que vão atestar se a Bíblia está certa. É a Bíblia que vai atestar se os livros estão corretos. Como cristãos, nós temos a Bíblia, que é totalmente suficiente como única regra de fé e prática. 2 Timóteo 3, 14 a 16, diz assim na Almeida Revista Atualizada: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Versículo 15: E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está falando ali da família de Timóteo, Eunice e Lloyd, que era mãe e avó de Timóteo. E quando ele diz que ele, desde a meninice, da infância, ele sabe as Sagradas Escrituras, ele está falando ali do Antigo Testamento, porque até então o Novo Testamento não tinha sido escrito. E Timóteo ainda também naquele tempo, a família de Timóteo ainda naquele tempo, ainda não era cristã, justamente porque o Evangelho ainda não havia chegado, ou se havia chegado, ele estava ali aprendendo coisas porque Timóteo já está numa idade, né, avançada, não é mais uma criança, não é mais um jovenzinho. Quando Paulo diz para Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade, eles acreditam que Timóteo tinha ali mais ou menos, isso aqui é uma estimativa, de uns 40 anos. Aí alguém vai dizer assim, mas como é que alguém pode ser chamado de moço com 40 anos? É porque naquele tempo, para ser um pastor, precisava já ser um ancião, precisava já ter cabelos brancos. Então ele tinha que ter 60, 65, 70 anos. Então Timóteo, comparado com essa situação, ainda era um moço, só para você entender. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Podemos então afirmar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura é essa? A Bíblia. Nós não estamos falando de nada mais, nada menos do que a Bíblia. A Escritura inspirada aqui é a palavra de Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Para quê? Primeiro, para o ensino. Mostra-nos o caminho de Deus. Quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, nós sabemos os caminhos de Deus. Deus está ali se revelando e também mostrando qual é a sua vontade. Duas coisas acontecem. Nós conhecemos quem é Deus, como Deus veio trabalhando na sua vontade dentro do plano da salvação, e também sabemos, louvado seja o nome santo do Senhor, qual é o seu plano, qual é o seu projeto, qual é a sua vontade. Então as Escrituras são úteis para o ensino. Ela nos mostra o caminho de Deus, os caminhos de Deus. Salmo 119, 105. Luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela também é útil para quê? Para repreensão. O que é a repreensão? Chama nossa atenção quando deixamos de atentar para o que ela nos ensinou. No ponto anterior, nós aprendemos que ela nos ensina, ela nos mostra o caminho. Aí, uma vez que eu começo a esquecer do caminho, ela também é apta para me repreender, me mostrar, você passou a andar no caminho que não é o caminho de Deus. Você passou a praticar coisas que não são da vontade de Deus. Tá na hora de voltar. Ela também é apta para a correção. Nos chama de volta, olha aqui, ela nos chama de volta para o caminho do quê? Caminho da obediência. Ela nos ensina o caminho de Deus, ela nos chama a atenção que estamos andando fora do caminho de Deus, ela nos chama para voltar para o caminho de Deus e, por fim, ela é útil para a educação na justiça. Ensina-nos o caminho da justiça, ou seja, qual é a vontade de Deus. Devemos zelar para não perder a simplicidade das Escrituras. O contexto do movimento da Reforma mostra que quando se perde as raízes do cristianismo apostólico, perde-se também a credibilidade, a verdadeira espiritualidade e o temor a Deus. E essas raízes apostólicas encontram-se nas Escrituras. O sola scriptura é uma convocação para voltar a essas raízes. Então, nós não podemos nos desviar para outro lado, a não ser o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eu não posso viver pelo que eu acho, pelo que eu penso.
pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Não, eu preciso me alinhar àquilo que a palavra diz. Agora, se eu não estudo a palavra, como é que eu vou me alinhar ao que a palavra de Deus diz? Então, não existe outra forma de eu ser um cristão e ter crescimento espiritual e amadurecimento espiritual se não for por meio da palavra de Deus, conhecendo quem Deus é e conhecendo a sua vontade. Então, nós só temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Nós não temos outra coisa para basear a nossa vida. Os livros, eles têm que estar amparados nas verdades bíblicas. As pregações precisam estar amparadas nas verdades bíblicas. Os estudos precisam estar amparados na verdade bíblica. Caso contrário, é algo que não é bíblico. E se não é bíblico, não serve para o propósito no qual Deus projetou, planejou. Nossos fundamentos. Quais são os fundamentos dos pentecostais? Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas, são aqueles que acreditam que alguns dons espirituais foram apenas para o tempo apostólico. Eles veem alguns não pentecostais e os cessacionistas veem os pentecostais como um movimento que baseia suas crenças em prática e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. Então vamos entender o que é isso aqui. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 8. Ou seja, eles dizem que por causa da revelação hoje, da profecia entregue para as pessoas, eles acham que a gente acredita no cânon aberto e acha que nós colocamos a profecia, dom de profecia, no mesmo nível de escritura. Jamais. As escrituras, elas são inerrantes, são infalíveis. A profecia que Deus usa um vaso nos dias de hoje, ela pode errar. Por quê? Porque o homem, ali tem uma questão humana. Então pode haver erro, mas nas escrituras não há erro. Deus inspirou, então não tem erro nesse caso. É isso que nós precisamos entender. Então nós não acreditamos em cânon aberto. Nós não achamos que profecia serve para dirigir vida de crente. Se tem algum lugar que acredita nisso, eles estão indo para um caminho errado. Podem ser pentecostais, mas estão fazendo da forma errada. Profecia não foi feita para poder guiar a vida de ninguém. Profecia foi feita para consolar, exortar e edificar, mas não para poder orientar. Já pensou se toda vez que eu precisar tomar uma decisão, eu vou procurar alguém para profetizar para minha vida, para me entregar uma revelação? É ou não é da vontade de Deus eu mudar desse emprego? É ou não é da vontade de Deus eu comprar essa casa? É ou não é da vontade de Deus eu fazer isso ou aquilo? Então eu vou começar a procurar. Não, a palavra de Deus tem princípios que quando eu aprendo esses princípios, eu sei qual decisão eu devo tomar, se aquilo vai ser algo bom ou não vai ser algo bom, se aquilo vai glorificar o nome de Deus ou não vai glorificar, se aquilo vai trazer algum prejuízo para a minha vida ou não vai trazer. Então, se eu uso os princípios que a Bíblia já tem nela, eu não preciso ficar procurando profecia. Apesar que nós pentecostais cremos sim que Deus usa alguém em profecia, pode usar alguém em profecia ou numa revelação entregando algo, mas isso não tem valor de escritura. E a minha vida não pode ser dependida de profecia. Eu não posso depender de profecia para que eu possa nortear a minha vida. Eu dependo de aprender a palavra de Deus. Existem princípios. Eu vou entender, eu quero mudar de casa, eu quero morar em outro lugar. Vamos começar a entender quais os benefícios da minha mudança de localidade. Para onde eu vou ter uma igreja evangélica? Existe uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, comprometimento com a palavra de Deus? O lugar aonde eu estou indo, aí eu já vou analisar do lado humano também. Eu tenho condição para morar naquele lugar? Como é aquela localidade? Então, se eu compreendo os princípios da palavra de Deus, eu vou saber se eu devo ou não devo ir morar naquele lugar. E eu não vou precisar de uma profecia para me orientar, porque senão eu vou ter um problema seríssimo. Eu vou começar a querer ouvir profecia para tudo. E infelizmente existem pessoas que viraram prisioneiras de receber profecia para tomar alguma direção. E muitas vezes recebe uma profecia que não vem da parte de Deus, porque é uma pessoa que procura e acha o que não deveria achar. Prosseguindo aqui, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus.
A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. O que é canônico, inspirado, é só o que está na Bíblia. 2 Pedro 1, 19 a 21. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eles não decidiram falar algo e dizer que da cabeça deles foi o Espírito que inspirou eles escreveram, foi registrado e hoje nós temos as escrituras dessa forma. Os profetas foram inspirados, eles escreveram e hoje nós temos as escrituras no qual estão em nossa mão. Então hoje o dom de profecia, ou entregar uma revelação, ou entregar uma visão, isso não tem o peso de Escritura. Isso são apenas dons para poder nos edificar, mas não servem para nortear a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é dirigida pela palavra de Deus. Nós não somos deístas. Quem? Nós pentecostais. Por quê? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. O deísmo crê nisso. E como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas. E o que é isso? Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, 6. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Então, os pentecostais acreditam que Deus pode falar ainda por meio de uma profecia, por meio de uma revelação, por meio de uma visão. Mas isso não para nortear o tempo todo a nossa vida. Isso pode acontecer para falar num momento específico, não como uma coisa que vai viver norteando a nossa vida, certo? Atos 2, 14 a 21. Se tem algum pentecostal que usa profecia, revelação, visão, sonho para nortear a vida dele, e ele se norteia só por isso, é porque ele não entendeu realmente o que a Bíblia diz. Porque se ele entender o que a Bíblia diz, ele vai saber que profecia, revelação, visão, sonho não serve para nortear a vida dele no dia a dia. Serve para dar uma orientação momentânea de alguma coisa que Deus pode estar ali falando por ser necessário para a vida dele ou para a vida da igreja. Mas não como aquilo virar uma regra. Os dons espirituais, eles se manifestam não como uma exceção, porque eles são válidos para os nossos dias, mas eles não servem para nortear a vida do cristão no dia a dia. Todo tempo, profecia, visão, revelação, não foi dado para esse objetivo. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Profecia, revelação, tá? Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Deus pode falar ao nosso coração por meio da natureza. Deus não vai usar uma planta, não vai usar um pássaro. É claro que não. Mas Deus pode. A gente está ali olhando para aquilo e às vezes o Espírito Santo vai aplicando algumas lições no nosso coração e dizendo, olha só, se eu sou capaz de fazer isso por um pássaro ou a criação dessa planta ou dessa árvore, por que eu não posso cuidar de você? Por que eu não posso fazer desse jeito? Você não tem o ar para respirar sem você ter trabalho algum para respirar esse ar? Você não teve nenhum trabalho para produzir esse ar. Eu dou esse ar gratuitamente para todos os seres humanos. Então entenda que eu continuo no controle. Então Deus pode falar por coisas simples do dia a dia. Às vezes você está na beira do mar, olhando as águas, a onda vem, bate, ela corre, ela vai até um limite e ela volta. E você começa a pensar, por que essa água não passa? Por que essa água não invade tudo?
então ali está a mão de Deus, o poder de Deus. Se Deus tem poder para poder dar limite à água do mar, ele também tem poder de controlar a sua vida, de proteger a sua vida, de dar livramento para você. É claro que você precisa andar dentro de uma obediência, porque há muitas coisas que acontecem na nossa vida porque nós procuramos com as nossas mãos. Mas aquilo que nós não procuramos com as nossas mãos fazem parte da vida humana e Deus vai usar aquilo também para nos dar crescimento espiritual. Fixando o tópico 1. No tópico 1 nós aprendemos as seguintes coisas. As seguintes lições. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para quê? Para a nossa fé e prática. Então, a Bíblia, ela está dentro, nós lemos a palavra, nós temos ela como autoridade para quê? Para a nossa fé e para nós praticar. Nós cremos e por isso também estamos praticando. Agora tem uma coisa, o cristão não primeiro entende para depois praticar. Ele crê, ele pratica e ele estuda o que ele está praticando para que ele possa praticar aquilo de melhor forma, da melhor forma a agradar a Deus. Zelo pela doutrina. Nós estudamos, se voltarmos aqui rapidamente, nós vamos ver que o primeiro tópico é a autoridade da Bíblia. Nós reconhecemos a autoridade, como pentecostais, nós reconhecemos a autoridade das Escrituras e não colocamos os dons espirituais paralelo à autoridade da Bíblia. Não há nada que esteja à altura da palavra de Deus. Depois, em segundo lugar, no segundo tópico, nós vamos estudar zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história da igreja, percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Então a Bíblia precisa ser interpretada. Temos que entender a palavra de Deus. Se não entendemos a palavra de Deus, não vamos conseguir extrair dali as doutrinas que estão ali inseridas. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Talvez você diga assim, mas como assim? Credos e confissões de fé são documentos com propósito. O que os credos e as confissões de fé fazem? Elas interpretam, elas registram ali nelas a interpretação do que a palavra de Deus diz. Isso ajuda quem pertence a determinada denominação, determinada igreja, né? Às vezes é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então quem pertence às Assembleias de Deus, ele tem uma declaração de fé, que é a interpretação das doutrinas, né, das Escrituras, a nível da doutrina que lá está escrita, está registrada na Bíblia. Então isso ajuda muito a compreender. E essa declaração de fé é dada para quem quiser, né, no sentido de adquirir. Você pode comprar ela na CPAD, daqui a pouco nós vamos mostrar uma imagem sobre ela. Isso ajuda muito. Então as declarações de fé e as confissões nada são mais do que a interpretação da palavra de Deus de uma forma clara para que as pessoas possam entender. A apologética cristã é a ciência que tem por objetivo defender as verdades centrais da fé cristã, mostrando de forma sistemática, racional e lógica a veracidade, a singularidade, a supremacia e a origem divina das Sagradas Escrituras como palavra de Deus e como a nossa única regra de fé e prática. A apologética, ela trabalha com a defesa da fé, ou seja, ela demonstra ali que aquilo que está escrito é bíblico e ela defende contra o quê? As heresias. Ensino ou instrução? Então vamos lá. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Então a palavra doutrina, dependendo do contexto, pode significar uma coisa ou outro contexto pode significar outro, ensino, né, no caso. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. E que ensino era esse? O ensino que Jesus deu. Mateus 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus vai dizer: ide, ensinai, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então Jesus manda os seus discípulos
que foram seus apóstolos, e ensinar outros. Então o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, perseveravam no ensino dos apóstolos. E que ensino era esse? O ensino que eles tinham recebido de Cristo durante todo o ministério de Jesus, de aproximadamente 3 anos e meio. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução. Deuteronômio 32, 2. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Já que estamos tratando nesse trimestre sobre pentecostalismo, acredito ser necessário aqui dizer que em nosso meio existe uma necessidade gritante em relação a nós ensinadores, eu, pastor Mário Luna, como ensinador, eu, pastor Mário Luna, também como um pregador, atentarmos para o contexto do texto bíblico. Por quê? Porque às vezes nós pegamos um texto e tiramos ele do seu contexto. E como é que eu faço isso? Quando eu interpreto ele sem considerar o que está no contexto. Se eu interpreto um texto sem considerar o que está no contexto, eu vou ter problema. Então eu preciso ver o que estão nos versículos acima, nos versículos depois, posteriores, né? Chamamos de contexto imediato, o que está próximo do texto. Chamamos de contexto remoto, que pode ser um capítulo, capítulos ou até o livro inteiro no qual aquele texto está, podendo se expandir até mesmo para o que a própria Bíblia fala. Porque, na verdade, todo ensino, tudo que eu vou ler ali, que está na palavra de Deus, eu preciso entender aquilo à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso aqui em outros lugares? Para que eu tenha certeza que realmente eu estou tendo uma interpretação correta. Então eu preciso atentar para o contexto. Pregador, ensinador. Muitas pregações desconsideram totalmente o contexto, dando sentido ao texto que ele não tem. Desconsideramos regras mínimas de interpretação bíblica. Precisamos entender que a Bíblia é um livro divino e, ao mesmo tempo, humano. Por que humano? Porque foi escrito por homens, inspirados por Deus, sim. Mas Deus não arrancou as características dele, né? Deus não trabalhou, não mudou a personalidade, o estilo, o vocabulário. Então, tudo isso necessita de interpretação. É por isso que nós levamos em consideração o contexto histórico, o contexto gramatical, o contexto cultural. Isso porque Deus inspirou os autores da Bíblia em tudo que eles escreveram. Uma vez que a Bíblia é um livro divino, precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendê-la e, ao mesmo tempo, o Espírito aplica essas verdades aprendidas ao nosso coração. Porém, como um livro humano, precisamos respeitar as regras de interpretação. Caso contrário, vamos afirmar o que o texto não está dizendo. É claro que não estou dizendo que só vai entender a Bíblia quem conhecer regras de interpretação bíblica. Porém, haverá muito mais possibilidade de errarmos no significado de alguns textos não conhecendo essas regras. Inclusive, eu quero até destacar o seguinte: na interpretação bíblica é importante, inclusive, conhecer dentro da parte de interpretação a questão um pouco do português. Por quê? Porque o português também vai nos ajudar a compreender melhor o texto. Volto a dizer que eu não estou dizendo que só vai saber interpretar a Bíblia, né, entender a Bíblia se você conhecer as regras. Mas se eu sou um pregador, se eu sou um ensinador, eu tenho por obrigação, por compromisso com as coisas de Deus, né, comprometidos com a palavra de Deus. É o tema dessa lição. Então eu tenho como comprometimento aprender um pouco de regras de interpretação para não ensinar coisas erradas. Quer ver? Eu vou mostrar algo aqui interessante. Na lição anterior, que foi tratado sobre o fervor, vivendo o fervor, na verdade não é nem na lição anterior, é na lição que vem, desculpa. Na lição que vem, que vai ser a lição de número 9, nós vamos tratar sobre vivendo o fervor espiritual. E nessa lição, o texto que vai ser usado é o texto que está em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Vai ser a próxima lição, a lição de número 9. Olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês
botar aqui no vídeo para ver, ó. Olha como é que o texto começa. Portanto, tá vendo esse portanto? Portanto, se você não souber o que é esse portanto, você vai pegar essa porção que está aqui e vai querer fazer uma interpretação sem levar em consideração que a palavra portanto no português está encerrando, fazendo como se fosse uma conclusão do que se falou acima, nos versículos anteriores. Então, uma vez que eu já sei disso, eu tenho por obrigação ler o texto completo para entender por que Paulo agora vai fazer uma conclusão dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque algo ele falou anteriormente. Então o contexto é muito importante. Regras de interpretação é muito importante. Vamos prosseguir aqui na nossa lição, tá? 2. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Então, doutrina é um ensino diretamente ligado ao que a Bíblia está falando. Mas a palavra doutrina também está ligada ao ensino também, mas em relação aos credos. Esses credos nada mais são do que interpretação do que está na palavra de Deus. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Que revelação é essa? Escritura. Esse ensino sistemático reúne em várias partes da Bíblia textos sobre determinada doutrina, para obtermos uma melhor compreensão daquela doutrina. Um exemplo disso é a doutrina do Espírito Santo, que no curso de teologia chama-se pneumatologia ou paracletologia. Então, começa-se a pegar em todas as partes da Bíblia aonde se fala sobre o Espírito Santo, junta aquilo tudo numa matéria chamada, doutrina, numa matéria chamada pneumatologia, no ensino da teologia, coloca naquela matéria e a gente vai estudar tudo que a Bíblia fala, esse tudo entre aspas, é claro. Tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Então isso facilita muito do que você ir em cada livro, em cada parte, pegar. Então junta-se tudo isso na teologia sistemática e faz ali uma doutrina chamada pneumatologia. Faz uma doutrina chamada cristologia. Faz uma doutrina chamada teontologia, que é a parte de Deus, Pai. Então isso facilita muito. E os credos nada mais são do que um ajuntamento dessas doutrinas num lugar só, para que eu tenha acesso e eu venha ler. É claro que o ajuntamento dessas doutrinas também pode estar no livro de teologia sistemática, por exemplo. Prosseguindo, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo, capítulo 4:16, 2 Timóteo 3:16. Isso só se faz por meio do ensino, da instrução. 1 Timóteo 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Salvará no sentido de ensinar, mostrar o caminho para que eles pudessem praticar, tá? Não é que ele vai se salvar e salvar os outros por si próprio, tá? Esse salvará é no sentido de permanecer na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, traz essas coisas à memória, versículo 14, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo aos falatórios profanos, que é o que ensinavam os falsos mestres. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja, colocar de forma sintetizada, de forma agrupada ali. Os credos são genéricos, fala mais de forma geral, e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Aí eu vou explicar isso aqui melhor para vocês. Os credos fazem exposição resumida dos artigos de fé aceitos por uma religião ou uma denominação. Então é algo mais resumido. Já as confissões ou declarações de fé apresentam de forma sistemática, dividida de forma sistemática como sistemas. Então faz aquilo dividido por categoria. Cada categoria trata de um assunto, tá? Sistemática, princípios doutrinários que aquela denominação professa. Para entender melhor, voltando aqui, já as confissões de fé ou declarações de fé apresentam de forma sistemática princípios doutrinários que aquela denominação professa. É justamente nessas confissões ou declarações de fé
que se baseiam na teologia sistemática que acontecem diferenças de pensamentos teológicos em algumas doutrinas. Basta ler uma teologia sistemática pentecostal e uma teologia sistemática reformada que vamos encontrar algumas doutrinas, que vamos encontrar em algumas doutrinas uma visão teológica diferente. Então, é por isso que um pentecostal, ele pode estudar numa teologia sistemática reformada? Pode. Mas ele precisa ter cuidado, porque existem coisas que são faladas lá que nós não temos a mesma visão. Então, quem está começando, se começar a ler isso de uma forma sem compreender, o que vai acontecer? Ele vai ter problemas. Eu, como ensinador pela misericórdia, que Deus me chamou para a área do ensino também, entre o que Deus chamou, ele também chamou para a área do ensino, eu consigo ler uma teologia reformada sem problema. Mas quem não tem esse conhecimento, quem não estudou a parte do que nós realmente cremos, vai ter problemas. Então, por isso eu sempre digo, cuidado com o que você está lendo. Não estou proibindo você de ler, mas você tem que ter cuidado. Eu, por exemplo, eu estudo material que nem sempre é pentecostal. Na verdade, muitos livros, nós pentecostais começamos a nos ater à parte do ensino de uns anos para cá. Eles já vêm com isso há muito tempo. Vamos entender, inclusive, que a parte pentecostal começou aí, tem mais ou menos aí, pouco mais de 100 anos. Eles já vêm muito antes disso. Então tem muita literatura deles para isso. Então vai haver uma certa diferença em algumas doutrinas. Mas vamos entender isso. Às vezes isso está em um ponto secundário da doutrina, então isso não faz diferença. Diferença no sentido assim, de chamar aquilo de heresia, como é no caso da doutrina da salvação, soteriologia. Tanto pentecostais como reformados concordam que a salvação é pela graça, aceita pela fé, por meio da fé. Isso é inegociável. Salvação vem por meio da graça e é aceita por meio da fé, certo? Porém, como esse processo da salvação acontece, que chamamos de mecânica da salvação, existe divergência nesse assunto. Então, por exemplo, nós, pentecostais e reformados, acreditamos que a salvação vem através da graça. Os dois concordam. Acreditamos que recebemos ela por meio da fé. Acreditamos. Agora, como essa salvação ela acontece, como Deus faz com que a salvação aconteça, existe uma diferença. Nós, pentecostais, vou usar aqui esse exemplo, acreditamos na mecânica dessa forma aqui, nessa disposição que aqui está, tá? Agora, já os reformados acreditam que acontece desse jeito aqui. Então, olha como é que é diferente. Um acredita assim, outro acredita assim. Então, a mecânica entre nós muda. Só que nós acreditamos como base da salvação que é através da graça por meio da fé. Todos os dois concordam da mesma maneira. Aí o problema está nos pontos secundários. Como é que acontece? Como é que desenvolve isso? Nós entendemos de uma maneira, eles entendem de outra. E por isso começa a haver algumas divergências. E mesmo isso sendo um ponto secundário, produz prejuízos à unidade do corpo de Cristo. Por quê? Produz prejuízo? Porque aí começa a debater. Quem está certo, quem está errado, quem sabe, quem não sabe. Isso é ruim para o corpo de Cristo, para a igreja como corpo de Cristo. Então nós não podemos ficar nos prendendo a isso. Aí nós vamos entrar lá no texto que foi dito. Nós ficamos ali, às vezes, dando assunto para falatórios que não vão chegar a lugar nenhum. Então, esse é um assunto que é discutido por centenas de anos. Não vamos chegar a lugar algum. Então é melhor deixar. Acredita que a mecânica é assim? Tá bom? É nessa disposição? Nós acreditamos que é assim. Glória a Deus. No final das contas, a salvação é através da graça por meio da fé em Jesus Cristo. Ponto final. Traz prejuízo? Traz. Mas não devemos ficar debatendo sobre isso. Outras vezes está num ponto fundamental. Aí sim. Como é o caso do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Para nós pentecostais, essa é uma verdade bíblica para os nossos dias.
Porém, para os reformados, é uma verdade bíblica apenas para o tempo bíblico. Para nós, isso é algo fundamental. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, mesmo sendo algo fundamental, os reformados não vão deixar de ser salvos porque não foram batizados no Espírito Santo. Não vão deixar de ser salvos porque não acreditam que os dons espirituais são para os dias atuais. Então nós também, como pentecostais, temos que ter cuidado para não ficar enviando os outros para o inferno, achando que o batismo no Espírito Santo garante salvação. Não garante salvação. É algo que Deus dá como uma capacitação para podermos anunciar o Evangelho, para poder haver consolo e edificação para nós mesmos quando falamos em língua, mas não tem a ver com algo para a salvação no sentido, só vai ser salvo quem é batizado no Espírito Santo, só vai ser salvo quem tiver dons espirituais. Não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia não diz isso. E quando um pentecostal ou quando pentecostais entram por esse caminho, nós nos tornamos exclusivistas. E é aí que nós pecamos. Como também eles, quando começam a debochar, a rir, como eu já falei numa aula anterior sobre uma situação, aí começa a rir, começa a debochar, ou vou falar numa aula posterior, eu não sei se foi anterior ou posterior, agora eu não me lembro, porque eu vou estudando as aulas paralelamente, então às vezes eu posso falhar aqui, me perdoe se eu ainda não falei sobre esse assunto, mas se eu não falei, você vai ver isso numa próxima aula. Sobre essa questão de debochar, de rir. E aí não, também não pode fazer isso, tá? Nesse caso, discordamos totalmente deles. E por esse motivo sempre houve debate sobre esse assunto. Não tem debate só sobre o assunto do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais. Tem debate também acerca dessa mecânica. As pessoas também querem debater acerca da escatologia, se a igreja vai passar pela tribulação, se não vai passar pela tribulação. Irmãos, o que importa é que a igreja vai estar com Cristo um dia na eternidade. Se ela passa ou não passa, nós acreditamos que não passe, mas se tiver que passar, que o Senhor nos dê graça para passar. Ponto final. Vamos ficar brigando com isso por causa de quê? Aonde nós vamos chegar com essa discussão? A lugar nenhum. Ao meu ver, essa revista do primeiro trimestre, tratando do pentecostalismo, é uma defesa com base bíblica do que acreditamos para nós pentecostais. Já que muitos pentecostais se encontram pensativos ou até céticos acerca do pentecostalismo, por causa de tanta coisa que a gente vê no nosso meio. É triste, irmãos. Você saber que se você entrar agora nesse exato momento, se você parar a aula, der uma pausa na aula, e no seu Facebook, colocar lá no lugar de pesquisa lá, revelações, profecia, páginas com profecia, páginas com revelações, você vai encontrar páginas onde está cheio de gente fazendo live, postando, entregando revelação para as pessoas e profecia. Esse não é o propósito do dom. Isso é para ser feito no âmbito da igreja. Igreja local. Deus pode usar alguém de longe? Pode. Mas isso de uma forma, já falei, de uma forma uma hora ou outra. Não uma forma contínua. Essas pessoas gastam tempo do dia. Vão para a rede social, começar a entregar revelação e visão para as pessoas que lá estão entrando. E vai mandando compartilha. E ele vai ganhando compartilhamento e visualização no vídeo. Daqui a pouco ele está monetizando. Não há nenhum problema de monetizar por meio do Facebook ou do YouTube. Porque o YouTube paga para passar anúncio durante o vídeo que a pessoa está falando. Ou o Facebook paga também. Há casos que não é pago, há casos que é pago. Depende do grau, né? Que a pessoa já desenvolveu ali, do patamar que ela já tem, no qual o YouTube reconhece ou o Facebook reconhece. Mas o que acontece com essas pessoas que fazem isso? Eles começam a monetizar, eles começam a ganhar dinheiro. Porque o vídeo dele está sendo muito visualizado e pode passar propaganda no meio dele. E aí as pessoas... Por isso que ele fica compartilha. E ele também ganha visualização no sentido de ser conhecido. Não há nada de errado em pedir para compartilhar, para que vidas sejam edificadas. Eu mesmo faço isso sempre. Porque se o vídeo ficar ali parado e ninguém compartilhar, o que vai acontecer? Primeiro, que o canal onde ele está, o YouTube, ele não vai dar notoriedade ao vídeo, então ele não vai apresentar o vídeo para outras pessoas, já que ninguém se preocupa com o vídeo.
Segundo, que vidas poderiam ser edificadas através de um ensino como esse de hoje. Agora imagine você saber que estão usando o dom de profecia, de revelação, para ir para a rede social, poder se promover, poder enganar pessoas, porque tem gente lá pedindo pelo amor de Deus para receber uma profecia. E ele tem a Bíblia em casa, ele está trocando as escrituras, estudar a palavra de Deus, e para o culto de ensino da palavra da igreja dele, isso é se ele tem uma igreja que ele congrega, e para a escola bíblica dominical, para querer ver profecia na rede social. Por quê? Porque ele gosta do que é misterioso. Podem falar para ele uma coisa que não é de Deus, não importa. Podem falar uma coisa no futuro que não é de Deus, não importa. O importante é ele ter recebido uma profecia. Então, por causa disso, tem muita gente cética. E aí, a CPAD, a Casa Publicadora, as Assembleias de Deus resolveram publicar, nesse trimestre, uma revista falando sobre o pentecostalismo, mas mostrando isso de forma bíblica. Não isso que eles estão fazendo na rede social. Esse tema está nos fazendo estudar e refletir acerca do que cremos. E por outro lado, para muitos cessacionistas, os que não acreditam nos dons para os dias de hoje, que continuam nos combatendo e alguns deles usando até de ironia, tentando nos descredibilizar. Ah, sim, agora sim, eu disse que eu deveria ter falado ou não sabia se ia falar. Tá aqui, é nessa lição mesmo, porque é muita coisa na mente, né? Recentemente, um pastor do meio reformado, que inclusive é um hermeneuta, ou seja, estudou interpretação bíblica de forma especializada. Eu estudo interpretação bíblica também, mas ele já está num grau muito além do meu. Ele é formado nisso. Eu não, eu sou um estudante. Aí, ele é um hermeneuta formado. E sinto-me envergonhado por isso, já que essa é a matéria que tem estudado bastante. O que ele fez? Ele declarou em sua página do Facebook o seguinte: ele fez 2 postagens. Presta atenção no que esse amado pastor do meio reformado, eu não vou falar o nome dele por ética, mas esse amado pastor, que ele é polêmico do meio reformado, ele falou na sua rede social. É claro que se você copiar essa frase e jogar lá no Facebook, porque é lá que está escrito, é claro que, querendo ou não, você vai acabar achando quem foi o pastor que falou isso, se você ainda não sabe. Mas aí isso aí já é com você e com Deus. Ele diz o seguinte: para que as falsas profecias parem de destruir vidas. É verdade que tem falsas profecias? Tem. Mas olha a solução que ele está propondo. O pentecostalismo tem que acabar. Não tem que acabar nada. Não tem que acabar nada. Não se resolve um problema acabando com uma coisa que tem a ver com Deus. Deus que criou, Deus que ordenou, Deus que fez. Então não se resolve assim. É como se jogar o bebê e a água suja tudo fora. Tem um ditado, né? O bebê tá ali, se lavou na banheira, agora joga bebê e água tudo fora. Não, a água vai embora, o bebê fica. Mas é isso que ele está propondo. Isso ele falou no dia 7 de fevereiro. Tá lá na rede social, na página dele. Outra coisa que ele disse: para que o nome da igreja pare de ser emporcalhado, o pentecostalismo tem que acabar. Essas 2 frases foram faladas por esse pastor que é formado em interpretação bíblica. Meu coração dói. Dói, com coração. Eu falo de coração, dói. Porque um homem que estudou interpretação bíblica, ele deveria saber que o pentecostalismo é bíblico. Então ele não pode querer acabar com o pentecostalismo por causa dos excessos que são cometidos no meio pentecostal. Como também tem excessos no meio reformado. Deu para entender? É claro que ele é um no meio dos reformados. Não é todos que fazem isso. Posso falar aqui de um nome que eu tenho uma consideração enorme. Olho para ele como um exemplo, que chama-se pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele não é pentecostal. Eu sou pentecostal, sou assembleano. Porém, eu tenho uma estima por ele. Tem coisas que ele ensina na área da doutrina da salvação, na área da escatologia, que são diferentes do que nós. A mecânica é diferente? Tem. Mas essa parte eu deixo no canto. Mas eu não vou jogar ele fora por causa desse pedacinho no meio de algo tão imenso no qual Deus usa ele do ministério que Deus chamou ele. Ele é um homem que vira e mexe está pregando em Assembleia de Deus.
Eu não estou fazendo essa aula para falar de Hernandes Dias Lopes, mas eu estou usando ele como um exemplo no meio reformado que é respeitoso conosco, pentecostais. E se alguma vez ele não foi respeitoso, que não chegou ao meu conhecimento, eu quero dizer o seguinte, pelo menos ele pode até ter falhado, se é que o falhou, porque eu não sei, mas pelo menos ele tem tentado aí andar numa conduta e ele não vive fazendo ironias com o pentecostalismo. Agora, esse pastor que eu estou citando aqui, não falei o nome dele, ele realmente não tem nenhum respeito. Ele é uma pessoa assim que, na verdade, é um homem que tem um conhecimento, é um homem que tem um ensino que nós temos que considerar que realmente ele ensina coisas da palavra de Deus que são verídicas, mas que ele deu para perseguir os pentecostais. Então eu posso citar aqui Hernandes Dias Lopes, poderia citar Augustus Nicodemos. Tem coisas que o Augustus Nicodemos diverge, tem hora que ele tem que falar alguma coisa e acaba nos atingindo, mas ele não usa isso como estilo de vida ali, perseguindo. O que não serve, deixa de lado. Agora, esse pastor que eu estou falando, que nem é o Augustus Nicodemos e nem é o Hernandes Dias Lopes, tem outros, muitos outros, né? Mas esse que eu estou falando, ele realmente se propôs agora a ficar falando coisas que não devem em redes sociais sobre nós. Mas nós o amamos. Vamos orar por ele. Que o Senhor Jesus dê a ele entendimento sobre o que ele está falando. Seria maravilhoso. Já pensou se ele é batizado no Espírito Santo? Que situação ele ia se encontrar? Mas eu não posso achar que Deus vai fazer isso só porque eu estou falando aqui, certo? Louvado seja o nome santo do Senhor. É verdade que tem acontecido muitos excessos no meio pentecostal, já falei. Acredito que muitas vezes por falta de instrução, se fossem mais ensinados, fariam menos besteira. Sobre o que é e para que serve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Agora, muitos deles nem congregam em lugar nenhum, né? Essa revista se propõe a responder isso. Porém, é preciso continuar ensinando sistematicamente sobre esses e outros assuntos. Por outro lado, nós pentecostais não podemos nunca nos acharmos mais espirituais do que nossos irmãos de outras denominações que não são pentecostais. Aqui tem um problema, porque nós nos achamos mais espirituais até do que outros pentecostais. Então isso já está em nós, e já é uma coisa horrível isso. Me perdoe, mas eu tenho que falar. Pessoas que só porque tem um dom de profecia se acha mais crente do que o outro que não tem dom de profecia. Pessoa que só porque entrega a revelação se acha mais crente do que o outro que não entrega a revelação. Pessoas que pregam se acham mais crente do que os outros porque não pregam. Porque tem mais agenda. Porque é levado a mais lugares. Porque está em lugares maiores. Ei! Somos todos servos de Deus, éramos todos condenados, estávamos todos destinados ao inferno como culpados, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, estendeu a sua maravilhosa graça para nós e nos deu oportunidade de salvação. Então não dá para achar que eu sou melhor do que A, do que B, do que C, do que D. Eu era um condenado também. Estava na mesma situação do que qualquer outra pessoa. E é por isso que eu não posso nem olhar para o não cristão e dizer assim, eu sou melhor do que você. Eu não sou melhor, sabe por quê? Porque eu também estava na mesma situação. E se hoje eu estou na presença de Deus, é porque o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele me salvou. Mas não é pelos meus méritos, não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Então, nós não podemos ter isso no nosso coração, nem entre nós, contra os que não creem que os dons são para os nossos dias, e nem entre nós mesmos pentecostais. Vamos entender isso, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse é um mal que nos assola muitas vezes. 3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é a de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja, ou seja, ela faz uma sistematização de uma forma mais ampliada do que a palavra de Deus diz, e nós estamos ali declarando. Nós declaramos a nossa fé através dessa declaração no que a Bíblia diz, não no que nós achamos.
Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Está em Mateus 16:16, Filipenses 2, do 8 ao 11, 1 Timóteo 6:13, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das escrituras sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Nós ensinamos o credo, que é, na verdade, uma interpretação do que a palavra de Deus está dizendo. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. E o que é essa interpretação? Os credos, as declarações de fé fazem isso, tá bom? Aqui está a imagem da nossa declaração de fé. Você pode adquirir ela numa loja da CPAD, ou às vezes pode nem ser da CPAD, mas na CPAD você vai chegar lá e vai encontrar Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Alguns pastores, quando foi lançada essa declaração de fé, usaram ela, inclusive, em cultos de ensino da palavra, como a temática do culto de ensino da palavra. Foram seguindo, né, passo a passo, ensinando o que está escrito aqui, que está baseado no que a palavra de Deus diz. Então, ajudou muitas pessoas, mas tem outras pessoas que não conhecem essa declaração de fé. E é uma forma de você entender no que cremos. Cremos no que a Bíblia diz, mas aqui tem de forma sistematizada, se agrupou vários assuntos no que a Bíblia trata para demonstrar que nossa fé se baseia na palavra de Deus. Fixando o tópico 2. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com ela. Então nós entendemos que o documento de declaração de fé é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Com quem? As Escrituras. Prosseguindo. Tópico 3. Cuidado quanto aos modismos. Porque aparecem coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, então a gente tem que ter cuidado. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Prosseguindo. Modismo. Quer dizer, nós não estamos apenas indo até os modismos, vai muito além. As seitas, a heresias, foi isso que o Paulo fez quando relatou sobre aqueles dois homens que haviam ali, estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, ou seja, a glorificação do corpo já estava em andamento. Isso não é verdade. Essa palavra traz a ideia do que está na moda, modismo. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Tem muito isso, acontece muito, né? Efésios 4,14. Que tem caráter efêmero. O que é efêmero? Desculpe, passageiro. Que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inapropriáveis. Não, inaproveitáveis, desculpe. Quem não se lembra do dente de ouro? Foi o modismo. Não é bíblico. Do dom da unção do cai-cai. Do sopro santo, soprou, caiu. Do G12, a febre dos anjos, né? Pessoas que pregavam tinham a capacidade, ainda hoje, às vezes aparece alguém com isso. Se eu tenho crédito no céu, ei, nós fomos justificados através do que Jesus fez. Nosso crédito veio por meio de Jesus. Nós não temos crédito próprio. Aí ele diz assim, se eu tenho crédito no céu, que Deus coloque o anjo à minha direita, outro à minha esquerda, um na minha frente, outro nas minhas costas. Isso não é bíblico. Ele inventou isso. E tem pessoas que ouvem e vão copiar nas suas mensagens, tá? É verdade que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra? Sim, mas quem dá ordem ao anjo é o Senhor. E Deus não recebe ordem de homens. Os homens podem suplicar o favor de Deus, mas nunca determinar o que Deus vai fazer. Onde estão os seus promotores dessas aberrações? Onde estão aqueles que promoviam? E expoentes que ensinavam? Passou.
Foi embora. Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Tito 1:9 vai dizer, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Paulo está dizendo para Tito, você precisa reter firme a fiel palavra. Você tem que ter um bom conhecimento dessa palavra. E ele vai dizer para que você precisa ter. Para você admoestar, ensinar, né, a sã doutrina e para convencer os que contradizem. Isso não é assim, não. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Usar a Bíblia, não usar o que eu acho, o que eu penso, e sim o que a Bíblia diz. 2. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Quem aprova, quem dá essa aprovação é o Senhor. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Deus chama, a igreja necessita, aí ela levanta aquela pessoa, ela reconhece aquela pessoa. E aquela pessoa precisa ter qualificações. A capacitação que dá é Deus, mas ela tem que buscar a qualificação. Aprender, ler Bíblia, orar. E a igreja reconhece. Ela tanto reconhece no sentido de levantar na pessoa do seu pastor, como reconhece no sentido de ver realmente que aquela pessoa tem chamado. Que às vezes, tem até um vídeo aí meu, no meu canal do YouTube, falando sobre isso. Qual é o seu chamado? E eu até me propus a gravar uma live se mais pessoas pedirem para tratar desse assunto. Fazer uma live exclusivamente com esse assunto. Então a igreja reconhece, ela olha e fala assim, poxa, todas as vezes que o Senhor prega a palavra de Deus, eu consigo entender. Todas as vezes que o Senhor ensina a palavra, eu consigo entender. Então, a igreja vai falar isso para a pessoa. Quando eu digo igreja, eu estou falando de igreja de forma que todos nós somos igreja. Né? Tem a igreja coletiva e a igreja individual. Aí a pessoa chega para você e vai se confirmando. Chega 1, chega 2, chega 3, chega 4, 5, 6, 7. E de lugares diferentes você fala assim, realmente Deus me chamou. A forma de reconhecer o chamado é mediante a igreja atestar que realmente Deus te chamou. Certo? Então, ele fala sobre procurar apresentar-te a Deus aprovado. E quem qualifica é o Espírito Santo. A igreja reconhece, mas a aprovação, esse teste vem da parte de Deus. 2 Coríntios 10:18. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Sempre houve heresia. Sempre houve ensino falso. 1 Timóteo 1, 4, 6, 7, 4, 7, Tito 1, 9. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, sempre teve obreiros fraudulentos. Isso vai acontecer, infelizmente, tá bom? Serão desmascarados e reprovados. Mateus 7, 21 a 23. Diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, quem dirá? Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é a prática permanente, desejo permanente do pecado. Pecar deliberadamente, conscientemente. Isso quer dizer que mesmo que uma pessoa receba o dom de Deus, Deus até o pode usar por necessidade de quem ele está sendo usado. Porque o dom não é para eu, é para a igreja, para edificar a igreja. E nesse caso pode edificar a igreja coletiva, a igreja local coletiva, como a igreja individual. Então Deus pode usar uma pessoa que está em erro? Pode, se ele quiser ele pode. Porque dom não atesta a santidade de ninguém. Então Deus não vai usar só se aquela pessoa estiver em conformidade exclusiva com a palavra de Deus. Ele pode usar mesmo que aquela pessoa esteja fora. Porém, naquele dia, olha o que pode acontecer. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui existe uma questão. Não meça a sua espiritualidade pelos dons espirituais. Eles são necessários, não podem deixar de ser considerados. Deus vai continuar usando, sim, nós pentecostais cremos nisso, mas a nossa vida espiritual não é medida pelos dons, é medida pela santificação que tem a ver com a produção do fruto.
Não abandonamos os dons, mas temos a ideia que o que vai demonstrar se o nosso caráter está sendo transformado é a produção de fruto, o fruto do Espírito. Vamos nos parecer com Jesus. Agora, se alguém pratica iniquidade, ele não se parece com Jesus. Deu para entender? E é por isso que ele vai ganhar. Apartai de mim, que eu não vos conheço. 3. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. Isso é um obreiro. No sentido metafórico, que é de forma figurada, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Todos nós somos obreiros. E as irmãs obreiras. E de maneira geral aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Claro, eu sou obreiro, as irmãs obreiras, eu falo aquelas que estão envolvidos com a obra em si, né? Lucas 10, 9, 1 Timóteo 5, 18. Alguém pode ser um obreiro sem ter sido separado para algum cargo na igreja. Mesmo assim, ele está prestando uma obra para Deus. Ainda tem essa, tá? A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Pastor é obreiro, pastor presidente é obreiro, pastor auxiliar como eu é obreiro, o evangelista é obreiro, o presbítero é obreiro, o diácono é obreiro, o cooperador é obreiro ou é chamado de obreiro, a irmã da mesa de oração é uma obreira, enfim, é genérico. Não se envergonhar porque trabalhou bem. Então, o termo aqui, não se envergonhar, tem a ver com não se envergonhar porque trabalhou bem. Isto é um contraste com os falsos mestres. Ele deveria trabalhar de modo que não houvesse motivo para vergonha. Por que haveria vergonha? Não foi dito no texto de Mateus 7, 21 a 23? Apartai de mim, porque eu não vos conheço. O profeta, não te conheço. Apartai todo que pratica iniquidade. O que vai ser isso? Uma vergonha eterna. Então, nós temos que fazer a obra de forma que não venhamos nos envergonhar. Porque naquele grande dia nós não podemos receber um apartai de mim. Então, cuidado com a motivação que você está fazendo a obra de Deus. Qual é a motivação? Amor por Deus? Servir a Ele de todo o teu coração? Ou porque você quer ser promovido, porque você quer ser visto, porque você quer ser notado, porque você quer conseguir várias coisas através do Evangelho? Isso pode te levar à condenação eterna. Não siga por esse caminho. Eu não estou falando isso para você ver alguém que faz isso e julgar. Eu estou falando para você que faz, olhar para dentro de si e falar: eu não posso fazer isso porque a palavra de Deus me ensina que eu não fui chamado para isso. O obreiro precisa apresentar-se de modo zeloso a realizar o serviço na obra. Ele deve ser alguém útil para a obra. Inclusive, não existe motivo para levantar obreiros se esses obreiros não forem designados segundo o chamado que Deus os deu para uma tarefa. Aprendeu isso? A igreja não tem necessidade de levantar obreiros se esses obreiros que vão ser levantados não forem designados para alguma função. Pastor, mas você já é pastor, tá? É um cargo. Mas o que eu faço como pastor na obra? Se eu não tenho nenhuma atividade, estou lá, domingo após domingo, sentado no púlpito da igreja, sem nenhuma atividade, seja um presbítero, um evangelista, pode ser o diácono que não está sentado, mas não tem atividade, para que levantar obreiro dessa forma? Jesus diz: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja tem necessidade, levanta obreiro. A igreja não tem necessidade, não deve levantar obreiro. Mas aí o que a igreja faz na pessoa do líder em muitos lugares? Vamos consagrar porque é final de ano, vamos agradar pessoas, porque é por amizade, porque é por dízimo, porque a pessoa tem muito tempo na igreja, vamos honrá-la. Ah, tá há muitos anos no diaconato, vamos levar ele ao presbitério. Ele tem chamado? Eu acho que tem muitas pessoas enganadas pensando que Deus vai autenticar aquilo que elas estão fazendo. Não! Nós é que vamos reconhecer o que Deus está fazendo. Não é Deus que vai reconhecer o que a gente está fazendo no sentido de dizer assim: meu servo separou fulano para o presbitério, então eu vou aprovar. Não. É Deus que vai mandar e apenas a igreja vai reconhecer. Aí fica uma coisa como se eu mandasse. Não, eu recebi autoridade espiritual, Deus me deu autoridade espiritual, eu sou pastor Mário Lona. E no final do ano eu vou separar fulano como pastor auxiliar, fulano como evangelista, fulano como presbítero. Tem chamado?
Não, mas a minha palavra já vale, porque Deus vai respeitar eu, porque eu sou a pessoa responsável aqui, eu sou o dirigente aqui, eu sou o líder dessa igreja, eu sou o pastor, presidente dessa igreja. Como assim? Primeiro, porque a igreja não tem necessidade. Só se levanta obreiro se a igreja tiver necessidade. Segundo, que precisa levantar quem tem chamado. Se não tem chamado, não adianta levantar, porque vai ter problema. Tem gente que era um ótimo diácono, foi consagrado a presbítero, sumiu do cenário, no sentido de não atuar mais. Por quê? Porque não tem chamado. Tem gente que era um excelente presbítero, foi levado ao pastor auxiliar, ou então a dirigente de congregação. Tá com problema. Então, nós só podemos fazer aquilo que Deus mandou e para quem tem chamado. A obra de Deus não é feita para agradar ninguém. Não pode se consagrar pessoas para agradar a elas, para que elas permaneçam naquela igreja, para que a família delas permaneça naquela igreja. Deus não aprova isso. 4. Que maneje bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel. Literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma vez só no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, Provérbios 3:6 e Provérbios 11:5. O emprego paulino, Septuaginta é a versão que traduziu do hebraico para o grego. Então, quando ele fala de Septuaginta, ele está falando do Antigo Testamento. Por isso que apareceu Provérbios 3:6 e Provérbios 11:5. Vai de Gênesis a Malaquias. O emprego paulino dessa palavra é metafórico. Metafórico, cortar, né? E muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. Muita gente já deu várias interpretações. Apesar que nós entendemos que todo texto só tem uma interpretação. Mas as pessoas podem chegar a outras interpretações porque não seguiram o método de interpretação de forma correta. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. O que a exegese trata? Ela trata de nós descobrirmos o sentido daquele texto. O que o autor, inspirado por Deus, quis dizer quando escreveu aquilo? E é por isso que eu preciso consultar o contexto histórico. O que estava acontecendo na época que esse texto foi escrito? O contexto cultural, qual eram os costumes, qual era a cultura da época. Para que só então eu também tenho que levar em consideração a questão gramatical do texto. Toda palavra precisa ser tomada no seu uso normal. No seu uso normal. Casa é casa, porta é porta. Agora, se o contexto indicar que a porta ali é no sentido figurado, eu vou saber, porque o contexto vai demonstrar. Jesus diz, eu sou a porta, no Evangelho de João, capítulo 10. É claro que Jesus não é uma porta. Ali ele está falando no sentido metafórico, é claro. Ele é o lugar de entrada. Ele é aquilo que dá acesso. Jesus nos dá acesso a ter comunhão com Deus. É nesse sentido, tá? Então, a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus. E para isso precisa usar uma exegese sólida, descobrir. Isso é um trabalho árduo, isso não é uma coisa que a gente pega, deu uma lidinha no texto e já descobriu o que significa, não. Não é assim que é feito, não. Precisamos ler, reler. Se tiver mais do que uma tradução ou versão, você vai ler na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na linguagem de hoje, se você tiver. Isso vai te ajudar. Se você não tem em papel, Bíblia impressa, você pode ir para a internet, ver esse texto na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na linguagem de hoje, na King James, tudo no português. Você vai ter um entendimento melhor do texto. Vai ver em que contexto histórico foi escrito, qual era a cultura da época. Então isso vai ajudar muito. Muito. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Antes de eu falar o que vai estar escrito aqui, eu quero dizer o seguinte. Quem faz isso está faltando com ética cristã. E o obreiro precisa ter estudado ética cristã. É por isso que um obreiro da casa de Deus, ele precisa, antes de ser separado para obreiro, seja ele presbítero, diácono, pastor auxiliar, se chegou a pastor presidente, ele precisa ter estudado sobre isso tudo para que ele não venha cometer essas coisas aqui. Imagine eu como pastor dirigente de uma congregação, um irmão fez uma coisa que eu não gostei, eu vou pro púlpito e jogar indireta para ele. Que coisa feia.
Mas, pasmem, tem pastores presidentes de igreja que fazem isso. Tem pastores dirigentes de congregação que fazem isso. Tem pregadores que fazem isso. Isso é muito feio. Tem irmãs de mesa de oração, tem irmãs com cargo na igreja que fazem isso. Que pregam. Isso é muito feio. Faltou ética. E quem vai corrigir essa pessoa? O pastor da sua igreja. Vai ter que chamar ele no canto. Agora, quando é o pastor, a igreja só pode orar por ele. Porque não tem quem vai fazer. Você pode até tentar, mas pode ter alguns probleminhas. Então vai ter que ter muita cautela em fazer esse tipo de coisa. Tem coisa que não tá na tua mão? Deixa Deus trabalhar. Não é pra você resolver? Mas eu tenho que resolver. Vai entrar no vento sem ter necessidade. Deixa Deus trabalhar, tá bom? Vamos voltar aqui. Louvado seja Deus. Vou explicar aqui, ó. A ideia que Paulo deseja comunicar é claramente esta. Manuseie corretamente a palavra da verdade, em vez de pôr demasiada atenção nas batalhas de palavras totalmente inúteis. Então, manuseie a palavra da verdade, e isso com uma interpretação correta, isso é claro. Em vez de ficar colocando atenção nas palavras totalmente inúteis. E aí tem gente que perde muito tempo das pregações para falar que um acha isso, que outro acha aquilo. Não perca tempo com isso. Prega a palavra. Aqui é um ensino, mas na hora da pregação, prega a palavra, tá? Que os falsos mestres usam, né? Batalhas de palavras totalmente inúteis que os falsos mestres usam, as quais confundem os ouvintes. Às vezes aquele ouvinte nem ouviu sobre aquele assunto, daqui a pouco estou eu lá derramando aquilo tudo no púlpito da igreja na hora da pregação. Não tem nada a ver. Não vai trazer clareza à pregação. Eu só posso colocar alguma coisa para trazer entendimento fora da palavra se vai ajudar na compreensão. Se não vai ajudar na compreensão, não fale. Inclusive, é justamente isso que acontece quando alguém usa o púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas, fazendo desabafo. Esse é um obreiro que tem do que se envergonhar. O homem que manuseia corretamente a palavra da verdade não muda, não a perverte, não a mutila, arrancando pedaço, parte, nem a distorce, nem faz uso dela com um propósito errôneo em mente. Ele não faz isso. Tinha muitos falsificadores da palavra, Paulo fala sobre isso. E ele usa a ideia do mercador, né, desonesto, no qual pega o leite e ele dilui colocando água para render, mas ele tira as propriedades do leite. Ele tira ali a questão do leite ser puro. E tem muita gente mutilando a palavra, arrancando parte do texto e dando o sentido que ele quer. Isso é mutilar, é perverter, é mudar. Não faça isso. Ao contrário, quem maneja corretamente, ele interpreta as escrituras em oração e à luz das escrituras. A Bíblia se interpreta por si mesma. Essa é uma regra da hermenêutica. Hermenêutica trata da interpretação bíblica, dos métodos usados para uma interpretação correta. Aplica seu sentido glorioso, corajosamente, com amor, à situação e às circunstâncias concretas, fazendo-o para a glória de Deus, para a conversão dos pecadores e para a edificação dos crentes. Antes de eu prosseguir aqui fixando o tópico, eu quero dizer o seguinte. O texto tem um só sentido. Vou usar o Salmo 23. Eu gosto muito de usar o Salmo 23 como exemplo. Do que trata o Salmo 23? Do cuidado de Deus. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas e o anfitrião cuida do seu hóspede, porque ele vai falar, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então ele passa do pastor para o anfitrião que está recebendo o hóspede. Assim como o pastor cuida das ovelhas e o anfitrião cuida do seu hóspede, assim Deus cuida do seu povo. Esse é o sentido do Salmo 23. É a interpretação. É o tema do Salmo 23. Agora eu posso fazer essa aplicação em diversas ocasiões. Uma pessoa está doente. Irmão, Deus está cuidando de você. Ele pode trazer cura a você. Uma pessoa está desempregada. Olha como é que mudou a aplicação. Agora a aplicação é por uma desempregada. Irmão, Deus está cuidando de você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Nós cremos que Deus tem poder de abrir uma porta de emprego para você. Deu para entender? Então a aplicação pode mudar de acordo com as circunstâncias. Mas o sentido do texto não. O texto trata do cuidado de Deus, vai ser o cuidado de Deus do início ao fim. Porém, pode ser aplicado em diversas situações. Então a aplicação muda, mas o sentido, a interpretação do texto não muda.
Fixando o tópico 3. Devemos combater aos modismo, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao evangelho. Persuadir os contradizentes não é ficar batendo boca, não. Se você já viu que a pessoa não quer, então deixa ela na mão de Deus e você só vai orar por ela. Não adianta ficar discutindo com pessoa que você já sabe que ela não vai aceitar. Conclusão. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, pentecostais nós temos, e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma outra literatura. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Os dons espirituais servem para nos edificar, mas eles não são a nossa regra de fé e prática. A Bíblia apresenta verdades atemporais e eternas, ou seja, não estão presas ao tempo. Ser santo, Pedro escreveu, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Começando aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro escreveu para aqueles leitores, mas essa palavra de ser santo valeu para eles, vale para nós, vai valer para os nossos filhos, vale para os nossos netos, vale para outras gerações. Ela é atemporal e eterna. São dois os propósitos das escrituras sagradas. Quais são eles? Revelar o próprio Deus, quem é Deus, é claro que de uma forma, dentro da nossa condição de entender, e expressar sua vontade à humanidade. Você quer saber quem é Deus? Precisa ler a Bíblia. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Precisa ler a Bíblia. Agora as pessoas querem saber qual é a vontade de Deus, fazendo o quê? Procurando revelação, procurando profecia. Tá errado. A revelação e a profecia são dons que Deus pode nos usar para edificar, exortar e consolar em momentos e ocasiões variadas, mas não é uma regra o tempo todo. Agora, as escrituras, sim, precisam ser consultadas para entendermos qual é a vontade de Deus, porque lá existem o quê? Princípios. Se você não aprender os princípios da palavra de Deus, que é aquilo que norteia a nossa vida, você não vai conseguir tomar decisões, e aí você vai ficar refém de profetas, de profetisas. E aí você vai começar a virar uma pessoa escrava disso. E quando você precisar de alguma coisa, você busca essas pessoas. Está errado. Se Deus quiser usar, Ele pode usar. Mas não porque eu fui atrás. Ah, pastor Mário Luna, desculpa. Eu vou dizer para o senhor que o senhor está errado. Porque aconteceu algo na vida da mulher sunamita e ela teve que ir atrás do profeta. Ei, eu acho que você esqueceu de um detalhe. Primeiro, a revelação não estava completa. Segundo, naquele tempo, Deus se manifestava a sua vontade através do profeta, porque a revelação não estava completa. O profeta representava Deus na terra e dizia o que era para ser feito. Hoje, no Novo Testamento, depois que fechou o cânon, os livros inspirados, fechou, a revelação está completa. Então você não precisa de profeta. E outra coisa, o profeta do Antigo Testamento tinha uma missão que é totalmente diferente do profeta, entre aspas, o nome profeta do Novo Testamento. Seja o dom de profeta ou seja a profecia, é totalmente diferente. Então você não pode usar o texto do Antigo Testamento dizendo que se lá as pessoas podiam buscar profeta, no Novo Testamento pode buscar. É por isso que as pessoas erram, porque não interpretam a Bíblia da maneira correta. Se você não consegue interpretar, se você participa de uma escola bíblica, se você participa de um culto de ensinamento da palavra, se você entra num curso de teologia básico, isso vai ajudar muito a sua vida e a sua compreensão das Escrituras. Pois bem, tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Então, o que a gente precisa para a salvação e sobre Deus está na palavra, tá? Ela é o manual de Deus para toda a humanidade e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. Você pode ver que a Bíblia vai tratar de Jesus curando pessoas. No Antigo Testamento, Deus curando também por meio dos profetas.
fazendo obras ali em relação à humanidade. Então Deus quer o bem-estar, sim, mas Deus vai curar todas as enfermidades? Não, mas Deus está demonstrando através da cura o como vai ser. Ali nós temos um vislumbre, nós temos uma pequena ideia de como vai ser na eternidade. Não vai existir pessoas doentes, não vai existir pessoas necessitadas financeiramente, não vai existir pessoas morando nas ruas. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Isso tudo é consequência do pecado original que trouxe muitas coisas sobre a humanidade. Mas quando tivermos um corpo glorificado, isso tudo vai acabar. E é por isso que ele tratou aqui sobre mostrar, sobre a palavra de Deus, mostrar a necessidade, Deus, a vontade de Deus de ver a felicidade humana, o bem-estar espiritual e social, no sentido de relacionamento nosso com o nosso próximo. Tudo isso é um projeto que Deus tem e ele demonstra na sua palavra. São os planos de Deus. Você quer conhecer os planos de Deus? Não vá atrás de profecia. Você quer conhecer os planos de Deus? Não vá atrás de revelação. Você quer conhecer os planos de Deus? Estude a palavra de Deus. Deus pode usar alguém em profecia? Pode usar alguém em revelação? Pode. Em visão? Pode. Em sonho? Pode. Porém, a vontade de Deus está descrita na palavra de Deus. Medite nela, dia e noite, e tenha prazer de fazer isso, porque se você não tem prazer de fazer isso, está faltando alguma coisa na sua vida e é preciso atentar para isso, porque o cristão precisa almejar, anelar, ansiar pela presença de Deus. Como a corça suspira pelas águas, Salmo 42, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E aonde vamos encontrar o Senhor? Revelando-se nas Escrituras. Quando lemos a palavra de Deus, nós ficamos ali com o nosso coração contrito, humilhado, se humilhando. Por quê? Porque nós vemos a grandeza de Deus. É por isso que eu não posso interpretar os textos da Bíblia visando os personagens. Temos que ver Deus trabalhando através dos personagens. Quando eu fico focando só o personagem Davi, José, Moisés, Josué, eu não vejo a grandeza de Deus. Mas quando eu olho Deus trabalhando através da vida de Davi, de Josué, de José, de Moisés, eu vejo a grandeza de Deus. Os meus olhos se enchem de lágrimas. Eu levanto as minhas mãos para o céu e digo: glorificado seja o teu nome, que usou os teus servos para cumprir o teu propósito, no qual é o plano da salvação, até chegarmos aqui. E aqui estamos. E hoje levantamos a mão para o céu também e glorificamos a Deus por usar os servos dele na atualidade, para que essa obra continue até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ou até o dia que o Senhor nos chamar e podemos dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e esperar o momento de Jesus vir buscar para receber a coroa da justiça. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Qual é o tema da próxima lição? Vivendo o fervor espiritual. Então esse é o tema que nós vamos tratar na lição de número 9, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos chegando aqui agora nesse momento e vamos fazer nossa oração. Eu agradeço a você que participou dessa aula da EBD comentada online mais uma vez. Quer compartilhar essa aula? Quer ajudar a levar a palavra de Deus? Compartilhe lá no seu Facebook para várias pessoas. Vai ajudar. Pessoas vão conhecer a palavra do Senhor, vão ouvir. Basta que você clique aí embaixo, vai ter aí, ó, compartilhar. Você clica, aí você vai copiar o link, você vai lá no seu Facebook, você cola lá, você cola no status do seu WhatsApp e as pessoas vão poder se alimentar da palavra de Deus. Faça isso, seja um cooperador desta obra também. Pode fazer isso para a glória do nome do Senhor. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber aí novas notificações sobre novos vídeos. Porque eu também tenho publicado não só vídeos da EBD, mas outros vídeos também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula maravilhosa. Aplica tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula nos nossos corações. Que isso se torne prática, Senhor. Porque se nós estudarmos e não se tornar prática, nós não vamos atingir o objetivo no qual é a tua vontade. Que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na nossa vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Recebam aí um grande abraço em nome de Jesus.